Às vezes a vida não está nos tratando bem e parece que as coisas não vão dar certo. E isso daí é uma questão bastante curiosa. Eu acho que quando você chega em um certo período da vida adulta, que você passa por fases desse tipo, que você vai ser tratado mal, você vai ver as coisas parece que não estão indo bem e parece que a vida lhe trata mal. E não ligue, siga em frente. Por mais difícil que seja, por mais pesada que seja essa fase e esse momento, é, continue andando. Saiba que nem tudo o que não está dando certo está no seu controle. E aprender isso é uma das questões mais fundamentais para você adquirir uma coisa que eu acho muito importante na vida, que é resiliência. De você conseguir olhar para as coisas, olhar para essas situações difíceis e saber que você consegue passar por elas. E primeiramente eu vou pedir, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí embaixo também e vamos lá. É, a vida muitas vezes, acho que boa parte das vezes, quando você se torna um adulto, você vai passar por mais fases difíceis do que boas. Eu acho que de maneira geral a vida ela é desse jeito, porque os momentos bons, cujo as pessoas colocam a cidade ali no meio, possivelmente são pequenos momentos, são macros momentos que você tem na sua vida. E saiba que não está no seu controle a vida lhe tratar mal. Muitas vezes são coisas do destino, coisas que não tem como você prever, saber lidar exatamente do jeito certo. Não há uma fórmula, não há uma receita. A vida não é uma coisa linear que sempre segue a mesma frequência, a mesma linha. Muito pelo contrário. É uma sequência de ondas, hora boa, hora ruim, hora no alto, hora embaixo, e assim vai seguindo. Mas a gente vive numa sociedade que sempre nos incentiva a sempre querer estar em cima, a sempre estar vivenciando o melhor, vivenciando a paz, a tranquilidade. E, bom, sinto informar, mas a vida não é assim. A vida não funciona desse jeito. E muitas vezes a gente se pega se perdendo no meio do caos disso tudo, achando que não vai dar certo, eu não consigo, eu falhei, eu não sei o que fazer, e assim vai seguindo. E eu acho que é quando você começa a entender que as coisas não têm solução, a maioria das coisas vão acontecendo de uma aleatoriedade tão grande que não tem o que você possa fazer. Não adianta, você pode ser a pessoa mais prevenida, a pessoa mais precavida, a pessoa mais autocentrada para controlar os mínimos detalhes. Você vai falhar, você vai falhar, porque a vida é assim, a vida é desse jeito, faz parte. E quanto mais cedo você aceitar que isso daí não está no seu controle, é melhor. É muito melhor na realidade. E eu acho que nisso daí eu acabo colocando muito estoicismo. Gosto muito de falar de estoicismo porque eu leio muito sobre, sempre que eu posso estou relendo os livros para buscar novos conhecimentos ali. E você acaba aprendendo que você tem que estar no presente momento e quando você estiver nos momentos de sofrimento, sofra, sinta o que você tem que sentir nesse momento que a vida está lhe tratando mal, mas não pare, não absorva como se aquilo ali fosse o fim, como se fosse a última coisa que vai acontecer na sua vida e esse desastre é tão grande que você vai perder o controle de tudo. Não. Você, sem querer, sem perceber, ainda vai continuar vivendo sua vida, vai continuar avançando, mesmo que seja trancos e barrancos. Só que você, quando você adquire bastante conhecimento, o mínimo possível para saber que as coisas não estão no seu controle, é aonde mora muito das grandes mudanças na minha visão. E, bom, eu acho que eu falando pelas minhas experiências, tive fases difíceis, muito complicadas, e eu entendo muito bem o que é estar lá na parte de baixo, estar sendo tratado mal pela vida de maneira geral. E tá tudo bem, sabe? Se você está nesse momento, saiba que vai ficar tudo bem. Você precisa
entender que não está no seu controle 100% do momento as coisas que estão acontecendo. E tá tudo certo. A vida é assim, as coisas vão seguindo. O mundo é esse caos e no meio desse caos todo você conseguir olhar pra toda essa bagunça que é a vida e saber que, ok, vamos reavaliar as coisas. Talvez a trajetória caótica que eu estou escolhendo não é a melhor. E tá tudo bem, faz parte. As coisas são assim. A vida, muitas vezes, quando você está ali naquela situação extremamente difícil, que você pensa assim: poxa, nada tá dando certo, nada que eu estou fazendo está indo para frente. Olhe um pouco melhor para as coisas, se sente no silêncio e pense sobre todo esse caos que você está passando e tente refletir. Eu acho que, sabe, entre nesse modo de tédio, sabe, que ouça seus próprios pensamentos mais profundos e entenda que muitas coisas não vão estar no seu controle nunca, sabe? A maioria das pessoas querem muito desse desejo do controle, de alinhamento das coisas a seu favor. Mas a maioria das coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes acontecem de maneira que não tem controle e faz parte. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que essa necessidade do controle alinhado com essa busca eterna pela felicidade o tempo todo é o que vem adoecendo as pessoas e vem tornando as pessoas cada vez mais angustiadas com seus próprios pensamentos. E com isso acabam evitando os seus pensamentos, evitando olhar para aquela situação ruim da vida que está lhe tratando mal e pensar assim: ok, é assim mesmo, a vida é esse ciclo completamente descontrolado e não tem o que você possa fazer. E não vai ter o que você possa fazer. E faz parte. A vida é essa coisa completamente bagunçada o tempo todo. A vida é essa coisa totalmente caótica. É uma legítima montanha russa que está acontecendo o tempo todo num estado de fluxo extremamente incontrolável. E faz parte. Isso aí. E muitas vezes a gente fica nessa eterna busca pelo equilíbrio, pelo balanço, e não existe isso. A única coisa que a gente tem que entender é qual tipo de sacrifício e desequilíbrio a gente está apto para conseguir lidar. E é assim que as coisas vão seguindo. A vida não vai parar. A vida não vai querer saber se você está no meio desse caos e desistindo de tudo. A vida não quer saber. Nada se importa com isso. Apenas siga em frente e fique bem. E é isso aí. Então, vou pedir para vocês, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem os comentários embaixo e assistam os vídeos recomendados aí nos cards e fui!